Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu vou começar agora a explicar a conceituação sobre hibridização, né? A gente vai ver uns conceitos prévios para depois a gente explicar mesmo como que funciona a hibridização de fato. Tudo bem? Importante lembrar que antes nós tínhamos um modelo de Rutherford Bohr, certo? Só que esse modelo de Rutherford Bohr apresentava algumas inconsistências o modelo de Rutherford Bohr apresentava algumas inconsistências e não conseguia explicar alguns fenômenos. Tudo bem? Dentre elas, por exemplo, é relacionada ao próprio núcleo, né? Como que eles conseguiam manter aquela ordem, de como era organizado. Até posteriormente na física vai surgir dois tipos de força, né? Na verdade já se conhecia uma delas, né? Tem a força nuclear forte e a força nuclear fraca, né? Então tem a ver com interações entre a parte positiva do núcleo com a parte negativa do elétron e a própria força dentro do núcleo que mantém o núcleo organizado. Então, assim, existem algumas inconsistências que esse modelo não conseguia explicar, né? Tanto é que surgem esses termos da física posteriormente, né? Força nuclear forte, fraca e assim por diante. É derivado, claro, do estudo atômico, né? Então, basicamente, existiam algumas coisas que esse modelo não explicava. E qual que era uma das limitações? Basicamente, aquela teoria ela funcionava para o átomo de hidrogênio, né? Então a gente precisava de uma teoria que englobasse os demais átomos, até porque já era sabido que na natureza não era só composto por hidrogênio, obviamente, né? Então precisava de uma teoria que fosse mais geral, certo? Então aqui começa por aqui a ideia de que precisava evoluir nesse aspecto, né? Então é bom lembrar que nesse período a luz, o elétron, se comportava como onda, certo? Então, a energia da onda era aquela equaçãozinha de Max Planck, E é igual a HF. E se vocês lembram sobre o modelo de Bohr, aqueles saltos energéticos que acontecia de uma órbita para outra sempre era proporcional a um número, e esse número era proporcional a essa energia, certo? Então, na hora que ele voltava, na hora que esse elétron voltava, né, por isso que eu coloquei luz traço elétron, na hora que esse elétron voltava, ele emitia luz, e a luz era considerada como onda ainda. Depois, com Einstein, a ideia de que luz, na realidade, também possuía comportamento particular, ou seja, fóton seria uma partícula da luz. Tudo bem? Então, nesse aspecto, essa foi a evolução que aconteceu. Até aqui, beleza. O modelo de Rutherford Bohr abordava, mesmo que fosse só para o hidrogênio, né, um modelo mais específico, mesmo assim, ainda considerava essa equaçãozinha de Max Planck, né? Depois veio Einstein, né, em 1905, aproximadamente, que foi o ano miraculoso dele, e colocou a descoberta da luz como um comportamento de partícula, né? Então o fóton seria a partícula da luz. Feito isso, nós entramos na era da mecânica quântica. Aqui
A partir desse momento, a mecânica quântica já começava a se desenvolver. Eles entendiam que na realidade a energia envolvida nesses processos era sempre proporcional ao mesmo valor, como eu falei anteriormente. E esse valor era um valor específico, que era chamado de quanta. Então, quantum são pacotes de energia, certo? E quanta seria o pacote de energia que nós estamos falando aqui. Então surge agora o estudo da mecânica quântica. E na mecânica quântica nós temos três aspectos fundamentais para entendermos. Primeiro seria, para entendermos, né, o comportamento, né, perdão. O primeiro seria a dualidade, princípio da dualidade de de Broglie certo? O 2 seria princípio da incerteza de Heisenberg. E o último, a equação de Schrödinger. Como o nome ele é meio complicado, vamos colocar equação probabilística do elétron, certo? Vocês vão entender por que eu coloquei esse nome. Então esses três parâmetros aqui foram fundamentais, essas três teorias, para dar início aí ao átomo da mecânica quântica, né? Então aqui a gente fala do princípio da dualidade partícula-onda de de Broglie. De Broglie falava que na realidade a luz se comportava, o elétron na verdade, ora se comportava como onda, ora se comportava como partícula. Então na realidade você tinha um comportamento dual. Isso era às vezes mostrado em experimentos, e que quando, por exemplo, ocorria o fenômeno de pisca, né, de ficar piscando, no momento que você enxergava, você tinha um comportamento particular. No momento que você não enxergava, ele virou onda, e vice-versa. Então, assim, dependendo do experimento que você tinha, você conseguia obter alguns resultados em que provava em que o elétron, na realidade, ora se comporta como partícula e ora se comporta como onda. Tudo bem? E aqui nós temos o princípio da incerteza de Heisenberg, em que falava que não era possível você determinar a velocidade e a posição do elétron ao mesmo tempo. Ou você determinava um, ou você determinava outro. O exemplo que ele usou é o famoso exemplo do cavalo, que se você está montado no cavalo, você corre numa sala infinita escura, você consegue estimar a velocidade, mas não a posição, porque você não tem um referencial. E a partir do momento que você se torna um referencial e o cavalo corre, você não consegue estimar de forma correta a velocidade, por conta do barulho, eco, essas coisas, mas você consegue perceber que o cavalo está se distanciando. Então, basicamente é isso o experimento, eu não vou me aprofundar nele, que não é o objetivo da aula. E, por fim, a equação probabilística do elétron, que é a equação de Schrödinger, que basicamente relaciona a probabilidade de se encontrar um elétron em uma determinada posição. E foi através dessa equação probabilística, que surge a ideia de orbital. Porque o orbital é a região de maior probabilidade de se encontrar um elétron. Então, a partir daqui,
nós vamos iniciar o átomo da mecânica quântica, certo? Então, vamos lá. Essa foi a parte de conceituação. Obviamente que aqui eu utilizei alguns exemplos ilustrativos. Se vocês quiserem um aprofundamento maior, eu vou... e aí eu preciso me aprofundar mais na parte física. Vocês me avisam, que daí a gente pode fazer esse aprofundamento sem o menor problema. Entendam que o rigor teórico que eu estou tendo aqui é para explicar o átomo da mecânica quântica, certo? Então, por exemplo, eventuais datas ou eventos que ocorreram anteriormente a isso, coisas do tipo, não é o objetivo. É fazer vocês relacionarem os aspectos científicos que eu estou falando com o átomo da mecânica quântica, beleza? Eu estou deixando já esse aviso para vocês não ficarem preocupados. A partir do momento que vocês falarem para mim que querem que eu me aprofunde em um determinado tema, com certeza daí todo o rigor será obedecido, certo? Para aquele tema. Então vamos lá. Surgiu a ideia de orbital. O orbital nada mais é do que região de maior probabilidade de se encontrar um elétron. Para a gente falar de hibridização, nós precisamos unir dois conceitos. O primeiro seria números quânticos e o segundo seria distribuição de Linus Pauling. Certo? Esses são os dois aspectos teóricos que nós precisamos antes de falar de hibridização. Sobre os números quânticos, que eu vou representar aqui por um triângulo, nós temos 4 números quânticos. Certo? E quais são eles? O primeiro é o número quântico principal, ou o primário. O segundo é o azimutal, ou o secundário. O terceiro é o magnético. E o quarto, ou terciário, né? E o quarto é o spin, que vai nos fornecer qual é o sinal envolvido no spin. Se ele é positivo ou negativo, depende de como que o momento angular do elétron ele está. Se tiver no sentido horário ou anti-horário, vai gerar um sentido positivo ou negativo. Só que aqui entra o conceito também de referencial, né? Dependendo do referencial que você encontra, não importa se ele é positivo ou negativo. O referencial ele pode mudar e o que é positivo vira negativo e vice-versa. Mas a maioria dos livros fazem algumas considerações específicas para esse caso, tá? Lembrando que para prova seja de escola, de vestibular, concurso militar e etc., geralmente eles falam qual é o sentido que você tem que adotar, né? No caso do quaternário aqui, do número quântico quaternário, que é do spin. Se ele não falar, você adota da forma como você aprendeu, certo? Que não tem como ele dar errado nisso. E também tem um macete que geralmente você olha os números quânticos. Se você adota de um jeito que você percebe que não tem como funcionar daquela forma, então você inverte o sentido,
certo? Daí é jogo de cintura, que eu falo um pouquinho mais para frente, certo? Aqui nós temos os 4 números quânticos. Número quântico primário, ou principal, refere-se à camada ou nível do elétron. Ou seja, é a camada ou nível que o elétron se encontra. Pessoal, se vocês olharem a tabela periódica, você tem 7 períodos, 7 linhas, certo? Cada linha é uma camada. Então refere-se à camada barra nível do elétron. Isso significa o quê? Que a camada e aqui, né, no caso seria o número quântico. O número quântico principal seria a camada K, L, M, N, O, P, Q. Número principal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Então, ó, a camada se refere à letra K e o número principal a esses números aqui. Tudo bem? Eu vou ter que apagar aqui, gente, para eu poder manter esse quadro aqui, tá? Então, dê pausa aí no vídeo para copiar se estiverem copiando. Agora, o número quântico secundário. O número quântico secundário ou azimutal, ele é representado pela letra L. O azimutal é representado pela letra L. Tudo bem? E o que isso significa dizer? Que o subnível que eu tiver, meu L, o meu L vai assumir um determinado valor. Então, por exemplo, seria o subnível S, P, D e F. Meu número seria 0, 1, 2 ou 3. Beleza? O número quântico magnético esse número quântico magnético, como que ele seria? Ele tem a ver com os orbitais. Então, ó, orbital S tem um valor de 0. Orbital P são 3 orbitais, menos 1, 0 e mais 1. Orbital D são 5 orbitais, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. E o orbital F, que são 7 orbitais. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. O número magnético vai ser justamente o númerozinho que está aqui embaixo. Então, esse númerozinho aqui embaixo é que vai ser meu número quântico magnético. É onde o meu último elétron parar. Daí eu sei que ele é do subnível mais energético ou não. Isso vai ser falado no exercício. Então, por exemplo, o último elétron parou aqui. O elétron que eu quero parou aqui. Qual que vai ser o valor M dele? Eu não coloquei como ele é representado, né? Representado pela letrinha M. Ou ML. Os dois, tá? M ou ML. Como é a letrinha M, como que ele vai ser? 0. Se ele parasse aqui, por exemplo, qual que vai ser minha letrinha? Menos 1, certo? Se ele parar aqui, por exemplo, qual que vai ser minha letrinha? Menos 2.
Sabendo como funcionam os números magnéticos de cada orbital, você consegue pressupor se a gente está falando de um átomo que possui um subnível grande ou pequeno. Dica, tá? Existem algumas regras para você completar esses orbitais, que é o princípio da exclusão de Pauli e a regra de Rand, tá? Só que a gente não vai abordar aqui porque o foco é hibridização. Eu estou falando desse conceito para vocês saberem de onde que vem aquela nomenclatura e os números quânticos, para entender como funciona a hibridização. Tudo bem? Então essa é a forma que se apresenta. Lembrando, aqui, esse rapaz aqui é o subnível. Certo? Todos eles são chamados de subníveis. Agora, os quadrados, esses quadradinhos aqui, todos eles são chamados de orbitais. Professor, por que o senhor está frisando isso? Vou dar um exemplo. No orbital F cabem 14 elétrons, está certo ou está errado? Errado. Por quê? Porque o que cabe é no subnível F, cabem 14 elétrons por possuírem 7 orbitais. Cada orbital ocupa cada orbital é ocupado por 2 elétrons de sentidos opostos, também chamado de spins. Beleza? Então tem que tomar cuidado com isso. E por fim, dá para colocar aqui embaixo, nós temos o spin, que é representado pela letra S. Certo? Se eu tiver meu primeiro elétron for dessa forma, o sinal adotado é -meio. Se o meu segundo elétron, quando ele é dessa forma, ele é dotado por +meio. Tudo bem? É simplesmente uma questão de convenção. Ótimo. Lembrando que isso pode variar de material para material, de prova para prova. No caso, geralmente, adota-se esse critério aqui. Beleza? Então vamos lá. Agora eu vou falar um pouco sobre Linus Pauling, tá? Aqui eu já falei dos números quânticos magnéticos. Agora eu vou falar de Linus Pauling. Sabendo disso, gente, Linus Pauling, a distribuição de Linus Pauling, basicamente, vou colocar aqui inclusive assim, a distribuição de Linus Pauling Linus Pauling é justamente você utilizar o conceito de números quânticos agora para a distribuição dos elétrons. Então, por exemplo, na primeira camada eu tenho isso daqui. Eu tenho a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima camadas, tá? Deixa eu fazer aqui mais rente. Aqui eu vou ter todos os primeiros são S, depois só o 2 e o 7 tem somente esses dois, depois o 3 tem o 3D e o 6 também tem até o 3D, 6D, perdão. E aqui o 4 e o 5 vai até o F. 4P, 5P, 4D, 5D, 4F,
5F. Beleza? Essa distribuição de Linus Pauling, sabendo que no subnível S cabem 2 elétrons, no subnível P cabem 6 elétrons, no subnível D cabem 10 e no subnível F cabem 14 elétrons. Essa distribuição, lembrando que existe uma regrinha e um sentido que você completa, que é dessa forma, e aí você consegue achar a distribuição até o subnível mais energético dos elétrons. Tudo bem até aqui? Lembrando, esse numerão grande aqui é justamente o número quântico principal, o S é o meu subnível, então eu poderia colocar o valor de L igual a 0, e esse 2 aqui é o meu número de elétrons. Então assim, você consegue mais ou menos, através simplesmente da representação de Linus Pauling, representar os 4 números quânticos sem problema nenhum. Tudo bem? Então era isso que eu precisava que vocês entendessem, aquelas letrinhas, os orbitais. Repare que para cada orbital cabe um número par. Por quê? Nesse orbital aqui, ó, cada orbital cabe 2 elétrons. Como? De sentidos opostos. Então no subnível S cabem 2. No subnível P são 3 orbitais, então cabem 6. No subnível D são 5 orbitais, então cabem 10. No subnível F são 7 orbitais, então cabem 14. Que foi o que a gente fez aqui. Tudo bem? Sabendo disso, agora sim a gente ter um know-how sobre o que é orbital, que seria a região onde você vai encontrar, onde tem a maior probabilidade de se encontrar os elétrons. E agora sim você pode trabalhar com a parte de hibridização e de fazer, realizar ligações covalentes utilizando a teoria dos orbitais. Tudo bem? Então agora sim eu posso apagar tudo. Você já sabe o que é orbital, que é a região de maior probabilidade de se encontrar o elétron. Agora a gente vai dar um salto para a parte TLV, Teoria da ligação de valência. Nós temos a TLV, que seria teoria da ligação de valência. Teoria da ligação de valência. E nisso, o que vai acontecer? Quando a gente fala teoria da ligação de valência, a gente tem que ter em ideia a seguinte coisa. Bom, os elétrons possuem a mesma carga. Então, eu descobrindo quantos elétrons eu tenho na minha última camada, eu tenho que organizar esses elétrons de forma que eles sofram a maior repulsão possível. Então, por exemplo, se eu tiver 4 elétrons na minha camada de valência, teoricamente, se eu fosse desenhar num plano, por exemplo, carbono, que ele tem os 4 elétrons na camada de valência. Se você fosse desenhar num plano, o que você ia perceber? Que na verdade eu tenho tudo formando 90 graus. Se você não desenhasse a flor, desenhasse só isso, ó, tudo formando 90 graus. Só que não é isso que acontece. Na molécula de CH4, por exemplo, os ângulos formados é em torno de 109 graus, certo? A angulação entre as ligações que podem ser formadas é diferente de 90 graus, que era o esperado. Então, só existe uma única possibilidade. Existe, de alguma forma, uma mistura de orbitais para que fosse possível justificar essa angulação em que as ligações simples, covalente no caso, formam que não seja 90 graus. E essa teoria é a teoria utilizando a hibridização de orbitais, certo? Antes da gente colocar a hibridização, vamos falar. Então isso aqui significa basicamente dizer que a ligação que vai ocorrer entre os elétrons da camada de valência, que eles devem possuir energeticamente
uma estabilidade, uma parte estável, né, em que não ocorra muita variação de energia, seja por fenômenos eletrostáticos como repulsão, né, ou atração, certo? Tem que ser equilibrado. Então vamos lá. Vamos agora fazer como que seria uma ligação de H2 e Cl2, utilizando os orbitais, tudo bem? O H2, se eu pegar o H e fizer a sua distribuição eletrônica, eu sei que vale 1 S1. Como ele só precisa de mais um elétron para completar a sua última camada, né? Ele que é uma das exceções, então basta eu fazer assim, ó. Então eu sei que os dois vão fazer uma ligação covalente simples dessa forma, certo? Não é isso que eu quero representar elas como se fossem orbitais. Então, o que eu posso fazer? Qual que é o subnível dele? No S, subnível S, o orbital, ele é circular. Portanto, o orbital S, ele é assim, ó. Então, quando ocorre essa ligação covalente, olha só. Essa é a ligação por orbitais. O orbital S, ele possui um desenho circular, certo? Aqui desenhando os eixos. Agora, quando eu venho aqui, o que eu preciso saber? O orbital P, como que é o desenho dele? Eu tenho os 3 eixos, sendo eixo Y, aqui, eixo X, aqui, e o eixo Z. Certo? Se vocês se lembram bem, o orbital, o subnível P, perdão, subnível P possui 3 orbitais. E como que orbital P não, né? Subnível P, perdão. Deixa eu colocar aqui bonitinho para vocês. Subnível P. Subnível S, orbital, né? Subnível S, o orbital está aqui embaixo. Como que funciona? A gente coloca aqui embaixo Px, Py, Pz. Por quê? Eu tenho orbital no eixo X, Y e Z. Por isso que eu represento dessa forma. Significa dizer que são os orbitais que eu encontro em cada eixo. Certo? Professor, em cada orbital cabem 2 elétrons, perfeito? Perfeito. Então, como que fica, nesse caso, a posição dos elétrons? Por exemplo, algo assim, ó. Por exemplo, ó. Se eu tiver o subnível P completo, eu tenho 6 elétrons representados. O que seria algo desse tipo, eu representei dentro dos orbitais. Certo? Um elétron em cada ponto. Lembre-se que eu estou fazendo subnível P, tá? Se eu fosse representar os outros subníveis, ainda tem o S, que cabem 2 elétrons, e assim por diante. Tudo bem? Esse é do subnível P. Quando você faz a distribuição eletrônica do cloro, o que você vai ter? Do cloro? Deixa eu olhar aqui só na tabelinha periódica que eu tenho. O cloro, o número atômico dele é 17. Então, como que vai ficar aqui? 1s2,
2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Então eu sei que meu subnível S está completo, porém na minha última camada o subnível P tem um vazio. Então como que eu faço uma ligação covalente dele para formar o Cl2? Bom, eu sei que vai ser uma ligação desse tipo, porque vocês estudaram ligação covalente. Agora como que eu represento isso em orbitais? Eu vou ter aqui essa seria representação de Lewis, certo? Só que aqui vamos representar por orbitais. Vamos dificultar a nossa vida, né? Porque por orbitais o desenho é bem complexo. Como que fica? Ó, vai ficar. Vamos imaginar que aqui é o centro. Eu vou ter uma sobreposição de orbitais aqui. Opa, nem tanto, né? Aqui mais ou menos. Certo? Vou ter esse orbital aqui. E aqui normal, né? Para completar. E eu vou ter esse na diagonal. Mesma coisa aqui. E aqui na diagonal. Certo? Portanto, esses são os elétrons compartilhados. Aqui eu tenho, naturalmente, todos os outros que não sofreram ligação nenhuma. E você fala, professor, mas vai estar faltando elétron se eu fosse contar tudo. Não está faltando, não. É que nesse caso aqui, eu representei somente o subnível P. Ainda existe subnível S. O S já está completo com 2 elétrons. Certo? Então, nesse caso, eu consigo mostrar como que forma a ligação utilizando orbitais. Então, isso daqui é por orbitais. Beleza? Ótimo, já aprenderam como que faz essa ligação química utilizando orbitais. Agora vamos para a hibridização. Finalmente chegou. Então, hibridização de orbitais. Vamos pegar como exemplo o carbono. Outros exemplos importantes, tá? Vou colocar aqui no cantinho. Berílio, nitrogênio, a hibridização da água, que também tem, outros, boro, e assim por diante. Certo? Mas eu vou utilizar o do carbono, que ele é o mais comum de aparecer nos vestibulares. Lembrando que para vestibular militar, a gente precisa ter um outro tipo de conversa, tá? Nesse aspecto, e depois me procure se for do interesse. Vamos lá. No carbono, se eu faço a distribuição eletrônica do carbono é 6, fica 1s2, 2s2, 2p2. Se eu coloco o subnível S e o P, eu vou ter isso daqui. Eu vou ter subnível S completo e eu vou ter isso daqui. Certo? Nesse estado aqui eu tenho subnível S e esse é o P.
Esse estado é chamado de estado fundamental. Certo? Se eu injeto energia por uma fonte externa nesse sistema, eu consigo fazer com que esse elétron que está aqui para fora, esses dois elétrons que estão no subnível S, perdão, um deles salte por orbital vazio, tá? Lembrando que, a rigor, o nome desse orbital aqui, ó, é chamado de orbital puro. Beleza? Porque não tem nada. Continuando. Quando eu tenho esse estado, ele é chamado de estado ativado. Tudo bem? Estado ativado porque eu injetei energia e esse elétron pulou para o próximo subnível. O que é hibridizar? Hibridizar é misturar. Hibridizar é quando você mistura orbitais. Então eu vou misturar o orbital S, o orbital do subnível S, com um orbital do subnível P. Nesse aspecto eu posso ter 3 tipos de hibridização para o carbono. Quais são eles? Eu posso ter hibridização sp3, que é quando eu pego e junto os 3 orbitais com o S, então fica assim, ó. Certo? Então como que fica os meus elétrons? Ficam assim. E cada subnível é chamado de sp3. Desculpa, cada orbital agora passa a ter um novo nome, que é sp3. Então, ó, cada orbital passa a ser chamado de sp3. Tenho a hibridização do tipo sp2, que é quando ele une com apenas 2 orbitais do subnível P. Então eu tenho algo desse tipo assim, ó. E esse daqui solto. Certo? Então como que seria? Eu teria, de novo, os elétrons assim. Só que a nomenclatura seria outra. Seria sp2, sp2, sp2. E esse continua sendo pz. Tá? Vou deixar maior que a letrinha, seria esse o pz. Tudo bem? E por fim, nós temos o outro tipo de orbital, que é o orbital sp, que é quando ele só junta apenas um orbital do subnível P com um orbital do subnível S. Então eu tenho algo desse tipo. Então eu tenho isso daqui. O nome desse orbital é SP, SP, aqui é PY e aqui é PZ. Certo? Então nós temos para o carbono 3 tipos de hibridização. Então vamos colocar aqui, ó, 3 tipos de hibridização. Então esses são os 3 tipos de hibridização do carbono: sp3, sp2 e sp. Vamos ver o que isso influencia? Então, consequências. Quando
você vê o carbono, para você saber que o carbono faz uma hibridização do tipo sp3, ele só faz ligação simples. Portanto, se você quer saber a hibridização do carbono, você tem que fazer todo o desenho dele, aquela avaliação. Você olha, se ele realiza somente ligação simples, hibridização sp3. Se eu tenho sp2, é quando eu tenho uma ligação dupla. Quando for sp, eu vou ter duas ligações duplas ou uma tripla. Certo? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Exemplo. Se eu tenho isso daqui, que é a molécula de CO2, né, obviamente. Qual é o tipo de hibridização desse carbono? sp. Tenho duas duplas. Certo? Se eu tivesse isso daqui, não tem somente uma dupla aqui com carbono, portanto qual é a hibridização dele? sp2. Certo? E por fim, se eu tivesse isso aqui, só tem ligação simples, certo? Então qual que seria a hibridização dele? sp3. Certo? Então, ó, presta atenção. Apareceu duas duplas, ou, aqui é o ou, tá? Ou uma tripla, por exemplo, CO2, hibridização sp. Apareceu uma dupla no carbono, sp2. Apareceu somente ligação simples, hibridização do tipo sp3. Então é isso que vai aparecer para vocês, tá? Então, ó, isso daqui seriam as hibridizações. Eu coloquei hib aqui, mas é de hibridização. Qual que é para cada exemplo? Certo? Só um adendo para finalizar a nossa teoria. A ligação, quando você tem uma sobreposição de orbitais, então, eu vou colocar aqui. Quando tem essa ligação, igual a gente estava fazendo agora há pouco, que ocorre a sobreposição de orbital, tá vendo? Eu tenho aqui a sobreposição de orbital. Essa ligação é chamada de ligação sigma. Quando eu tenho a formação, por exemplo, de um caminho igual acontece nesse exemplo aqui, esse caminho formado, o nome dele é ligação π. Portanto, olha só que interessante. Vou colocar aqui, ó. Ligação simples. O nome dela é ligação sigma. Possui uma ligação sigma. Ligação dupla, que seria isso aqui, você tem uma sigma em cima e uma π embaixo. E na ligação tripla, você já vai ter 3, né? Que seria o quê? Ligação π, sigma, π. Tudo bem? Por que eu estou fazendo esse adendo aqui desse tipo de ligação? Porque esse tipo de ligação simples, dupla e tripla, eles podem perguntar para vocês. Quando eu tenho uma ligação dupla, eu tenho uma sigma e uma π. Uma em decorrência da sobreposição de orbitais e a outra em decorrência de não é que uma nuvem formada, é um caminho formado entre os orbitais mais distantes. Lembrando que para ligação simples,
eu sobreponho o orbital. Para ligação dupla e tripla, a primeira ligação é sobreposição de orbital, já as outras duas não tem sobreposição, é uma aproxima da outra. E essa aproximação é que gera aquele caminho formado. E como ocorre somente uma aproximação e não uma sobreposição, essa aproximação é mais fraca. Então, ó, preste atenção, ligação π ela é uma ligação mais fraca, ligação sigma é uma ligação mais forte. Tudo bem? Tomem cuidado quando falar sobre distância entre ligações. Lógico, um elemento químico que só tem uma ligação simples, comparado com outro mesmo elemento químico, comparado com um elemento químico que tem uma ligação tripla com outro mesmo elemento químico, o que tiver ligação tripla, obviamente, vai puxar mais os átomos para si. Então a distância entre os átomos é menor, comparado com a ligação simples. Tudo bem? Mas a ligação π ela é mais fraca que a ligação sigma. Tudo bem? Mais um detalhe. O que isso pode acarretar? Isso pode acarretar, por exemplo, no aumento de reatividade de compostos orgânicos, por exemplo. Você consegue fazer reações de adição, por exemplo, hidrogenação, halogenação e coisas do tipo, devido à presença de duplas ligações. Tudo bem? Então, para fechar, da onde que eu tirei a hibridização? Se eu fosse desenhar um gráfico de energia, o que eu ia perceber? Que o subnível S possui um orbital com energia baixa, o subnível P possui os seus orbitais com uma energia maior, só que quando eu hibridizo, vou fazer de roxinho aqui e o resto de vermelho. Quando eu hibridizo, a energia ela é menor. Repare, aqui são puros e aqui também é puro e aqui é híbrido. Então repare que só surge essa questão da hibridização, aqui é energia, tá? Então colocar um Ezinho aqui de energia. Então aqui ó, energia. E é por isso que surgem esses orbitais híbridos, porque energeticamente ele é mais favorável até mesmo do que os puros separados. Tudo bem, gente? Essa foi uma aulinha completa aí sobre hibridização, relembrando alguns conceitos. Espero que essa parte de hibridização tenha ficado claro agora para vocês. Qualquer dúvida me procure. E aí eu espero que vocês estejam mais tranquilos agora para ver as aulinhas. Tá bom? Grande beijo, bons estudos, qualquer coisa me procure. Valeu!